Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula 2 sobre um tema bem interessante afeto ao direito das obrigações. Te faço uma pergunta. Se você toma um empréstimo e coloca lá como data para pagamento dia 10 de novembro, dia qualquer, o seu credor pode cobrar antes? O seu credor pode cobrar sem que esta data tenha sido atingida? A resposta imediata seria não, óbvio que não. Mas cuidado! Tem hipóteses nas quais é possível cobrar uma dívida antes do seu vencimento. Deixa eu só contextualizar aqui para que você entenda. Quando a gente estuda a teoria do pagamento no direito das obrigações, a gente analisa quais são os elementos que precisam ser cumpridos para que haja o adimplemento obrigacional. Então a gente fala lá dos elementos subjetivos, quem é que paga a obrigação, em favor de quem se paga a obrigação. E também a gente fala dos elementos objetivos. O próprio objeto, né, a prestação, a forma, o local e o tempo do pagamento. E neste aspecto do tempo do pagamento é que eu quero analisar estas hipóteses aí de cobrança antecipada de dívida. Primeiro, algumas ressalvas importantes. Nós estamos falando de obrigações puras, ok? Obrigações sem elementos acidentais, sem condição, nem nada disso. E aí, a gente precisa fazer uma diferenciação entre duas espécies. Aquelas obrigações sem data de pagamento e aquelas obrigações às quais está vinculada uma data, uma oportunidade a partir da qual ela se torna exigível. Então tá. Você tomou um empréstimo, mas não estipulou uma data para pagamento, uma data para que o seu credor exija este cumprimento. E aí, nesta hipótese, lê-se que a obrigação é imediatamente exigível, ok? Quando não há data, ela é imediatamente exigível. Mas quando se estipula uma data de vencimento da obrigação, dia 5 do 10, dia 15 de março e assim por diante, a obrigação só será exigível a partir daquela oportunidade, ok? Porque a partir de quando viola-se o direito subjetivo de crédito, é a partir de quando nasce a pretensão do credor. Inclusive sobre isto, direito subjetivo e a sua violação, pretensão e prescrição, inclusive, nós já tratamos em outro vídeo, dá uma olhadinha aí, tá? Mas de todo modo, volta lá. Enquanto não atingido este termo, enquanto não atingida esta data, a obrigação não é exigível. Mas tem três hipóteses nas quais a obrigação não vencida pode ser cobrada imediatamente. Quais são elas? Primeiro, quando o devedor tiver decretado falência ou insolvência civil, ok? Nesta hipótese, porque o crédito ficaria aí desamparado de alguma maneira, porque esse devedor não teria condições de pagar a dívida, ela é imediatamente exigível. Segunda, quando um determinado objeto dado em garantia, seja um bem imóvel, seja um bem imóvel, seja uma hipoteca, seja um penhor, por exemplo, for penhorado em uma execução promovida por um outro credor. Então imagine o seguinte, você foi lá e fez um financiamento ou pegou um empréstimo no banco. Para garantir este empréstimo, você hipoteca um imóvel. Se este imóvel for penhorado em uma execução promovida por um outro credor, em um outro debate, esta dívida garantida pode ser cobrada antecipadamente, antes, portanto, então, do seu vencimento. E a terceira hipótese é na qual a garantia dada, seja ela real, seja ela pessoal, se torna insuficiente, ok? Então, dei um determinado bem ou constituí um fiador. E este fiador não tem mais patrimônio. A garantia, então, se tornou insuficiente. O devedor, então, é notificado, é intimado para que reforce, para que reconstrua esta garantia. Se o devedor se recusar, o credor pode cobrar a dívida antecipadamente. Devedor insolvente ou falido, quando o objeto dado em garantia for penhorado em execução promovida por outro credor, e ainda quando a garantia, seja pessoal, seja real dada, se tornar insuficiente para satisfazer
a dívida até então garantida. Nestas 3 hipóteses, a dívida, ainda que não vencida, pode ser imediatamente cobrada, imediatamente exigida. Legal? Ficou com dúvida? Manda aqui para mim o seu questionamento que eu respondo, seja imediatamente, seja com outro vídeo. Legal? Você está estudando? Continua aí, hein? Continua acompanhando a gente, segue a gente em todas as redes sociais, que a gente está junto nessa. Coragem, filho, vamos nessa. Um abraço, obrigado.